Bom dia, meus queridos irmãos. Para mim é uma honra estar com vocês. Ter ministrado o seminário ontem e hoje eu vou dar uma síntese das alianças para a igreja, para manter o nosso foco naquilo que o Espírito Santo nos deu para trazer aqui nesse final de semana. É uma alegria estar com a minha esposa. Nem sempre ela pode viajar comigo, pois temos uma filha especial em casa. Está ao cuidado do seu irmão e da nossa nora. Mas a gente pôde vir juntos, né? Passar com você esse tempo quentinho aqui em Cascavel, né, irmãos? Tá quentinho aqui hoje. Mas que legal, fazia muito tempo que eu não passava um friozinho assim. Glória a Deus. Vamos ficar de pé e vamos cantar. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago, eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas peletem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar na tua presença, Senhor, porque tu és digno de toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda adoração a ti, Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra,
levantamos nossas mãos pra teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos pra teu nome exaltar. Digno de glória, toda glória e toda honra e honra. Levantamos nossas mãos pra teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual, não há outro igual a ti, Senhor. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Declare a Jesus só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia
tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava, e o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Senhor amado, e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Pra te adorar, Senhor, estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia, Senhor. A palavra diz que a cada manhã as misericórdias se renovam. Aleluia. A cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã. Olhai os lírios, olhai os lírios dos campos e os pássaros do céu. Deus cuida de todos eles com fidelidade, amor. Não semeiam nem ceifam, mas refletem a glória de Deus a cada dia, a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. As misericórdias se renovam a
cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. As misericórdias se renovam a cada manhã. Olhai os lírios, olhai os lírios dos campos e os pássaros do céu. Deus cuida de todos eles, com fidelidade de amor. Não semeiam nem ceifam, mas refletem a glória de Deus a cada dia. Cada dia, Senhor, nesta manhã, a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. As misericórdias se renovam a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. As misericórdias se renovam a cada manhã. Assim como o Senhor, assim como o Senhor alimenta as aves dos céus e veste os lírios dos campos de beleza e esplendor. Ele cuida das nossas vidas, supre as necessidades a cada dia, a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. As misericórdias se renovam a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. As misericórdias se renovam a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor em qualquer situação, na alegria ou na dor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não por obrigação, mas por amor. Não por obrigação, mas por amor.
Quero contar para os irmãos a circunstância que Deus me deu esse cântico. No ano de 1996, eu fui ministrar no Peru, depois fui para Cuba, uma grande viagem missionária com a Missão Portas Abertas, onde eu produzia discos de adoração para esses países, junto com a Missão Portas Abertas. Eu fui para o lançamento desses discos no Peru, depois em Cuba. E a Rosana estava grávida de 8 meses em Porto Alegre, morando, sendo cuidada pelos seus pais, num bairro nobre de Porto Alegre. E quando eu cheguei em Cuba, eu já estava há 2 dias em Havana, visitando as igrejas, para o lançamento dos trabalhos. Quando eu tive a notícia de que a Rosana, em casa, na porta de casa, no início da noite, foi assaltada. E ela, sua mãe, e a nossa filha Aurora, que na época tinha 6 anos, e ela, mesmo estando grávida, levou daquele assaltante um tiro. E bateu no seu ombro esquerdo e entrou pelo seu corpo, aquela bala. E ela foi, obviamente, para uma UTI de hospital, e ficou lá, correndo risco de vida com um tiro dentro do seu corpo. Ninguém sabia direito onde estava os estilhaços daquela bala no corpo. Foi um tempo muito difícil para ela, para o bebê que estava na barriga e para nós como família e como ministério. Foi um tempo de muito medo, de muito temor, de muita insegurança, de muita incerteza. E ela estava com 8 meses, mas mesmo assim Deus salvou a sua vida através de médicos competentes, através da mão poderosa do Senhor. Ela não teve uma hemorragia maior nos vasos que cortam o braço. A bala passou no meio dos vasos, me contou um dos médicos, e se alojou dentro do seu corpo os estilhaços da bala, e o resto ficou pelo braço mesmo, nos ossos. Mas 4 semanas depois daquilo, o André nasceu de cesárea, no tempo normal. E a Rosana resistiu aquelas 4 semanas heroicamente, sem maiores medicações, para não afetar o bebê, e sendo cuidada. E quando eu voltei de Cuba, foi um tempo de muito medo, a gente ficou muito inseguro, com entrada, com saída. E para o próprio ministério, para viajar de novo, para continuar tudo que Deus tinha que nos dar, que nos fazer na nossa vida. Depois disso, foi exponencialmente maior do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Mas aquela época foi muito difícil. Aquele assalto foi uma âncora no nosso ministério, uma âncora de receio, de medo. Mas saímos daquilo e Rosana teve o bebê no final de julho. E ela amamentava. Ela se cuidou tanto que conseguiu amamentar, mesmo com um tiro no braço. E eu e a sua mãe dávamos todo o suporte. E uma das coisas que eu fazia todas as tardes era ficar com as 2 crianças. Eu pegava o bebê para ela descansar, pegava a Aurora, e na casa dos meus sogros tinha uma sala com um piano. E eu ia para aquela sala e ficava louvando e cantando com as crianças. E um dia eu estava com o André no bercinho, assim, do lado do piano, e a Aurora, e Deus me deu esse cântico, olhando para os meus filhos, dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em qualquer situação, na alegria ou na dor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não por obrigação, mas por amor. E nasceu esse cântico, cuidando dos meus filhos, se tornou uma das canções da nossa casa, que eu quero compartilhar hoje, nessa celebração da família, no Dia das Mães. Amém, Rosana? Quer dizer alguma coisa? Aguentou tudo? Glória a Deus. Eu tenho uma mulher baleada agora, viu, irmãos? Porque aquele tiro está aqui dentro dela. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha a letra. Em qualquer situação, na alegria ou na dor,
Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não por obrigação, mas por amor. Não por obrigação, mas por amor. Quando eu decidi um dia tudo entregar nas mãos do meu amado Pai, eu sabia que haveria momentos difíceis em que eu teria que proclamar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor em qualquer situação, na alegria ou na dor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não por obrigação, mas por amor. Não por obrigação, mas por amor. Vou ensinar meus filhos desde a mais tenra idade que sem Deus e sua palavra não há felicidade, e que vale mais viver a vida aos pés da cruz. Sim, vale a pena a vida com Jesus. Eu vou ensinar meus filhos desde a mais tenra idade que sem Deus e sua palavra não há felicidade, e que vale mais viver a vida ao pé da cruz. Sim, vale a pena a vida com Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor em qualquer situação, na alegria ou na dor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não por obrigação, mas por amor. Não por obrigação, mas por amor. Glória a Deus. Eu queria dizer que é muito importante que a gente tenha, como ontem o Asaf falava, aquele relacionamento com Deus, capaz de nos fazer passar por quaisquer situação. Porque as situações da vida, elas nos sobrevêm. Nós somos uma família atípica, temos uma filha especial. Ela é maravilhosa, mas é um desafio. Diferente de uma criança normal, nós tivemos que depender, talvez mais ainda do que os pais de crianças normais, para saber por onde, quando, como ajudar, como desenvolver. Nós passamos por essa situação inesperada, no momento em que o Asaf estava em missão. E tudo isso está dentro da permissividade de Deus. A questão, irmãos, quando coisas adversas nos sobrevêm, nós precisamos nos apegar no Senhor. Primeiro, Deus é soberano. Nada nos sobrevém fora do controle de Deus. Isso é muito importante que a gente entenda, porque a nossa vida é preciosa para Deus. Ele nos amou a cada um de nós, de tal maneira que morreu para que o seu sangue redimisse a cada um de nós. Deus é amor.
E esse Deus nos ama individualmente a cada um. Então é muito importante que a gente se apegue no Senhor e saiba que Ele não vai permitir nada por ser um Deus que julga, um Deus que pune. Não, Ele é um Deus que ama. E Ele tem propósitos. Às vezes a gente não entende. É por isso que a gente não tem que perguntar por quê, por quê, por quê, por quê, por que eu? Por que uma filha especial? Por que uma doença? Por que a partida de alguém inesperado? Por quê? Não, Senhor, para quê? Qual o teu propósito? Senhor, eu quero que cada situação, essa deve ser a nossa oração, que cada situação na nossa vida, muito especialmente, as situações inesperadas e adversas que nos custam, perguntar a Deus, o que tu queres de mim? Gera em mim aquilo que tu tens através dessa situação, desse deserto. A nossa vida é eterna. A nossa vida é com o Senhor. E esse caminho foi comprado pelo precioso sangue. Então, descansa no Senhor e aprenda com as dificuldades. A gente sai, sabe com o quê? Com músculos fortalecidos. Eu não sou nenhuma super mulher. Ela é uma mulher bem mais frágil, bem mais temerosa. E a partir daqui, de todas essas situações, eu me tornei forte no Senhor. Não sou eu que sou forte, mas é o Senhor que é forte. E a minha palavra é para aguçar a fé de cada um de vocês. Está difícil a situação que você está vivendo. É o Senhor que vai dar força. É o Senhor que vai dar continuidade. E é o Senhor que vai dar a vitória. E a eternidade está garantida em Deus. Amém? Ser forte e corajoso em todas as situações da vida. Amém? Glória a Deus. Obrigado, esposa. Glória ao Senhor. Eu quero, de uma forma mais curta do que ontem, não? Porque ontem foram 4 horas de ministração. Hoje eu tenho 30 minutos para falar sobre 5 alianças. Rapidamente, voltadas para a família. E Rosana já deu a introdução aqui. A primeira aliança é o nosso relacionamento com Deus. É uma aliança que nós, como pai, como mãe, precisamos ter com Deus, irmãos. O que sustenta a vida e a casa e a família. Nada sustenta mais do que pais tendo comunhão com Deus dentro de casa. Como diz o slogan de um ministério, mães de joelho, filhos em pé. Amém, irmãs? Já ouviram isso? Eu digo pai e mãe de joelho, filhos e netos em pé. Glória ao Senhor Jesus, aleluia. Profetizo isso para os meus netos. Glória a Deus, aleluia. E nós aprendemos, Rosana e eu, desde do início da nossa vida cristã, que nós nos convertemos praticamente na mesma época, que começamos a ministrar juntos ali na renovação da comunidade de discípulos em Porto Alegre, a qual pertencemos até hoje. E ali nós aprendemos que não tem nada que sustente mais uma vida, um casamento, uma família, filhos e filhas, do que pais e mães que são tementes a Deus. Do que pais e mães que têm uma aliança, uma comunhão verdadeira com o Senhor. E eu lembro disso na vida da minha própria mamãe, que se afastou durante um tempo de Deus, mas depois ela voltou com tudo, a temer ao Senhor de novo, a trazer a vida de Deus, a vida do Espírito, a vida de oração, de volta para casa, quando eu e a minha irmã éramos ainda drogados, mas aquela mãe buscando a Deus, chorando pela sua casa, pela sua família, promoveu o resgate de toda a casa, meus amados, aleluia, de toda a casa, e hoje ela pode ver os seus netos e os seus bisnetos, né, diante do Senhor, uma família linda que Deus nos deu, com os meus irmãos, meus sobrinhos, todos tementes a Deus, louvado seja Deus, eu louvo a Deus por isso, aleluia. E tudo isso começou com uma aliança com Deus. Recentemente eu fiz um documentário dos 50 anos do meu ministério, e eu termino esse documentário dizendo que a história da minha vida não é uma história solitária, é uma história com rostos, com faces, com milhares de rostos e de faces, de pessoas que eu amei no decorrer da vida, e que eu ainda amo,
pessoas que há 40, 50 anos eu ainda me relaciono e tenho amizade, e tenho amor, e tenho comunhão, e tenho o maior zelo de estar. Esse pastor querido que me conhece desde 79, né, pastor? É uma longa jornada, uma longa história, conhece a minha vida e ministério, já estivemos juntos em muitos lugares. A minha vida é cheia de histórias de amor com pessoas, irmãos, com pessoas, com gente. E a vida da igreja, uma aliança com a igreja, tem que encher a sua história de pessoas, de gente que você ama, que você cresce com elas. Eu tenho a alegria de ter no nosso ministério em Porto Alegre as pessoas que eram os adolescentes junto comigo, e nós estamos ainda juntos e nos amamos, e hoje moramos juntos, nossos filhos cresceram juntos e são amigos uns dos outros, e nós estamos ali dando continuidade a uma outra geração da mesma igreja, juntos, aleluia, onde Deus nos colocou. Isso é uma grande alegria, irmãos, uma aliança com a igreja, uma aliança de amor e uma aliança de serviço. De serviço. Igreja, meus amados, é um lugar de serviço. A irmã estava falando das pessoas que ofertam para o projeto missionário da igreja, mas a igreja é um grande projeto missionário. Tudo que a igreja faz, irmãos, é para essa missão. A gente não faz nada, né, para o benefício. Estão construindo outro prédio, para o quê? Para mais gente estar ali dentro e ser abençoada e crescer e se converter, e essa igreja se manter aberta para a próxima geração, para os próximos pastores. Nós não somos eternos, virão outros que vão vir depois de nós, uma outra geração na igreja, que nós vamos semear na vida delas, e esta é a nossa grande missão, fazer a obra do Senhor crescer, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, a palavra diz, ali estou no meio deles. Igreja é um lugar de serviço e crescimento. A terceira aliança, irmãos, glória ao Senhor, é a aliança que nós temos e tivemos toda a nossa vida com os nossos pastores. Eu nunca fui o pastor principal da nossa comunidade, eu sempre fui um servo que Deus levantou ali naquela igreja, como menino, com uma idade com 16 anos eu comecei a ministrar na nossa comunidade de discípulos em Porto Alegre, e ali naquela congregação eu cresci como ministro de Deus. Ali eu fui enviado para produzir, gravar música, cantar pelas igrejas, depois fui direcionado para um projeto missionário pelas nações da terra, pelo Oriente Médio, pela Ásia, Japão, Nepal, África, Oriente Médio, toda a Europa, todas as Américas, todos os países da América, basicamente, com raríssimas exceções, que eu não fui ainda, como as Guianas, eu não fui ministrar nas Guianas ainda, mas em toda a América Latina, Deus já me levou, América Central, uma grande parte dela, e Deus me levantou ali na igreja. Eu contei para os irmãos ontem, eu estava sendo preparado para ser um dos líderes principais da igreja em Porto Alegre, mas os meus líderes e pastores, eles tiveram a visão, e eu louvo a Deus por isso, por ter líderes e pastores que tiveram a visão correta do que Deus queria para a minha vida. Deus não queria me ordenar para ser um pastor de igreja local, Deus queria me ordenar para ser um pastor do país, das nações, das igrejas, das inúmeras igrejas, dos congressos das igrejas, como essa igreja. Em quantos congressos eu já estive? Sabe por que eu fui nos congressos, irmãos? Porque eu fui liberado pela minha igreja em Porto Alegre para ser uma bênção para as igrejas, pela nação e pelas nações da terra, em inúmeros projetos da igreja, do povo do Senhor. E quem teve essa visão para a minha vida? Eu era um menino, eu não tinha visão de nada. Eu tive pastores que me orientaram, me guiaram, me ensinaram como namorar, como noivar, como achar a pessoa certa para casar e ficar 44 anos casado com ela, e mais quantos Deus vai nos dar, né, Rosana? Daqui uns dias nós vamos fazer bodas de ouro, louvado seja Deus, aleluia. Sabe por quê? Nós somos felizes, irmãos, nós casamos certo diante de Deus. Sabe por quê? Fomos orientados, tivemos pastores que disseram como escolher uma esposa. Escolha uma mulher que ame a Jesus mais do que ame você. E disseram a mesma coisa para ela: case com um cara que ama mais a Deus do que te ama, né? Que tem mais paixão por Jesus do que é apaixonado por ti. Assim vocês dois vão ter sempre paixão por Jesus, vão ser namorados por Jesus e vão
gostar um do outro, por estarem perto de Jesus, porque quando a gente aprende a ficar perto de Jesus, e nós recebemos essa orientação, querem ter um casamento longo, vivam perto de Jesus. E pessoas próximas de Jesus, elas nem pensam em se separar, porque elas aprendem a se amar intensamente, ardentemente. Eu amo minha esposa ardentemente, não é só na parte conjugal, sexual, não. Eu amo o coração dela, o serviço que ela presta à nossa casa, a maneira, né, que ela aguentou as adversidades, a maneira que ela se molda a ter uma filha especial, a maneira que ela se molda a ter um marido ministro que viaja todo fim de semana. Ela tem que ir para a igreja e para os eventos da igreja sempre sozinha, porque eu estou ministrando pelo mundo afora. Tem que ser uma pessoa muito especial, mas eu aprendi a amar isso na minha esposa, e nós aprendemos a viver essa vida ministerial com intensidade diante de Deus, amados, diante de Deus com seriedade. Isso nós aprendemos com os nossos pastores, de quem nós tivemos orientação, porque a palavra nos ensina assim, irmãos, olha, sede submissos aos que são mais velhos. Em Hebreus 13 diz, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. A palavra nos ensina essa submissão. A palavra ensina a igreja a ser pastoreada, a ser obediente e submissa aos seus pastores. E quando a gente aprende isso de forma prática, e por isso, irmãos, nosso discipulado tem que ser uma coisa séria na presença de Deus, assim como foi o meu. Meu discipulado, ele foi sério, ele interferiu durante a história da minha vida, da minha casa. Foi a orientação, foi a disciplina na hora que eu precisava de disciplina, foi o freio na hora que eu precisava de freio, mas também foi o foguete nas minhas costas na hora que eu precisei de foguete, irmãos, aleluia. Meus pastores não me deixaram desistir, nunca me deixaram desanimar do ministério. Meu pastor estava nos últimos dias de vida, ele me abraçou e disse, continua fazendo do louvor o teu trabalho, e o teu trabalho, louvor a Deus. Foi as últimas palavras que o meu pastor, que me discipulou 48 anos, deu para a minha vida. Isso é, continua, não para, não desiste, não para de cantar, não para de louvar, não para de pregar. Irmãos, eu louvo a Deus por ter sido pastoreado, e essa aliança foi uma aliança de vida no meu ministério, aleluia. A quarta aliança, irmãos, é a aliança que nós temos com a família, a aliança que eu tive com os meus pais. Eu tive uma adolescência muito rebelde, muito desanimadora para os meus pais. Meu pai lutou para eu entrar numa escola de ponta, o Colégio Militar de Porto Alegre. Fez o maior sacrifício de me trazer do interior. Ele se transferiu com a família para Porto Alegre, para o seu filho entrar no Colégio Militar de Porto Alegre em 1970, e sair em 1973, já drogado, já vivendo uma vida dissoluta e tendo o sonho de ser cabeludo e maconheiro. Não queria mais cortar o cabelo, queria deixar o cabelo crescer e viver na rua com os maconheiros da minha rua, meus amados, do bairro onde eu morava. E foi isso que eu fui ser durante 4 anos da minha vida. Não estudei, não trabalhei, fazia uns biscates numa lojinha, né, que eu podia ganhar algum dinheirinho. Comecei a fazer artesanato junto com os hippies, que também eram drogados, e uma vida dissoluta de meninos, de meninas, e aquilo fez um grande mal no meu crescimento, na direção da minha vida. Parou com todos os projetos. Meu pai, por ser um homem alcoólatra muito fraco, e minha mãe, por ser sozinha, cuidando de 5 filhos, não teve forças para me redirecionar. E ali eu e a minha irmã entramos naquilo, né, naquela vida terrível, totalmente perdida, até que Jesus nos encontrou, irmãos. Jesus encontrou a minha casa de novo, e começou então aquilo que eu chamo hoje de uma aliança com a família. Eu voltei para minha casa, pedi perdão para os meus pais, restaurei com os meus pais, restaurei com os meus irmãos, promovi a salvação dos meus irmãos. Cada um deles foi se convertendo e aceitando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, foram vindo para o reino de Deus. E minha irmã começou a trabalhar comigo. Mais tarde, meu outro irmão veio para o estúdio comigo e trabalha até hoje na direção do nosso estúdio.
glória a Deus, tenho os meus sobrinhos hoje já cantando, gravando, produzindo música conosco. Toda a minha casa foi resgatada. E esse resgate eu levei para o nosso casamento. E comecei uma aliança de vida, de bênção. E de nós termos uma casa direcionada na presença de Deus. Porque nós sabemos que a família é um lugar de vida. Muitas famílias, e a minha família, com os meus pais, foi um lugar de morte, até a minha adolescência, irmãos, era morte para tudo quanto é lado, um pai morrendo, uma mãe morrendo espiritualmente, todos os filhos indo para o caminho de morte, eu quase morto em acidente de automóvel, em droga, quase tomei overdose, e aquela vida desgraçada, eu e a minha irmã, mas Deus foi lá nos resgatar, e começou a vida. A tua casa Deus fez para ser um lugar de vida, não só vida biológica, que a gente dá para uma criança, de pai e mãe, que dá a vida, né? A vida nasce através. Deus fez a família para ter vida. A família do jeito de Deus, como Jesus falou, que desde o início, Deus fez o homem e a mulher, e disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Porquanto que Deus ajuntou, não o separe o homem. Assim nasce a família, dois seres perfeitos, homem e mulher. É assim que Deus fez para a família nascer. Senão nenhum de nós aqui teria nascido, irmãos. Nada. Pode tentar das maneiras científicas, né, mas sempre vai depender do espermatozoide e do óvulo para ter uma nova vida. Não tem outra maneira plástica, científica, que se faz a vida só de laboratório. Precisa do papai e da mamãe para ter criancinha, irmãos, aleluia, glória a Deus. E todos nós um dia fomos criancinhas por causa de um pai e de uma mãe, e Deus quer que continue assim, mas o diabo não, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Deus não, veio para que tenhamos vida e vida em abundância, aleluia. E sabe o que é vida e abundância na família? É uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, aleluia, glória a Deus. É assim que Deus quer a família. Mas a família não é só um lugar de vida, a família é também, irmãos, um lugar de bênção. Salmo 128 diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você homem, você mulher, você pai, você mãe. Quando você teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor, você não gera só vida biológica. Na vida de um nenê, você também traz bênção. Eu falei da bênção que eu recebi da minha mãe, mas não foi só da minha mãe. Eu tive uma avó crente, temente a Deus, avós que temeram ao Senhor. Meu avô e minha avó, por parte de mãe, eram crentes fiéis ao Senhor. Todas as suas vidas foram tementes a Deus. E eles oraram pelas suas famílias, pelos seus netos, pelos seus bisnetos. Aleluia! E assim Deus fez a sua obra nas nossas vidas, porque houve uma transferência de bênção. E a família, quando tem pais que tementes a Deus e gente que anda nos caminhos do Senhor, não basta só ser crente, tem que andar nos caminhos do Senhor. E é isso que faz a família dar certo. É gente que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor. Nosso casamento não deu certo porque a gente é bonzinho, não, porque nós tememos ao Senhor e andamos juntos como casal no caminho do Senhor. E quando um pai e uma mãe andam no caminho do Senhor, eu tenho certeza que os seus filhos vão conhecer esse caminho. Mesmo que se desviem, como eu me desviei, irmãos, mas eu sabia exatamente para onde voltar, para onde eu tinha que seguir, igual o filho pródigo. Ele se desviou, foi embora da casa do pai, mas chegou uma hora que ele lembrou para onde ele podia voltar, que era um lugar seguro. Uma casa com gente temente a Deus e que anda nos caminhos do Senhor, é uma casa que traz segurança, que traz estabilidade na vida dos seus filhos. Aleluia, nós temos uma filha especial, sindrômica, mas ela é segura, ela sabe quem ela é uma menina crente, temente a Deus, que lê a Bíblia todos os dias, porque é temente a Deus, dentro da sua síndrome, do seu entendimento, né, que não é perfeito das coisas, mas mesmo assim ela sabe quem é Deus e a importância da sua pequena fé no seu coração, que eu não sei se é tão pequena assim. Às vezes eu vejo que é uma fé muito grande que a minha filha tem, porque Deus ouve as orações dela todas, aleluia. Então a sua casa, Deus
Deus fala que será um lugar de provisão, do trabalho das tuas mãos comerás. A tua casa é um lugar de provisão, de abundância. Aleluia. Diga, agradeça a Deus, porque o Senhor é o teu pastor e nada tem te faltado. Todos aqui estamos quentinhos, estamos alimentados, e daqui um pouquinho vamos almoçar com bom alimento. Isso é provisão de Deus, irmãos, que Deus aos seus amados, Deus dá enquanto dormem. Deus garante a provisão para a vida de cada um de nós, mas a casa também é um lugar de felicidade. A Bíblia diz aqui, feliz serás, Salmo 128, feliz serás. É um lugar de felicidade. Muitos lares se tornam lugares infelizes. Às vezes uma enfermidade, às vezes um assalto, às vezes marido e mulher começam a não se dar bem, não se entendem, não se amam mais, não se respeitam mais, e a infelicidade vem, irmãos. Mas a garantia de Deus e a promessa de Deus é que todo casamento nasce para ser feliz. Você já viu algum casamento em que os noivos disseram, nós vamos ser infelizes, vamos terminar com divórcio litigioso, brigando na justiça? Não, ninguém começa um casamento assim. Todo mundo começa olhando para o cara, Deus, é o presente de Deus, é a minha bênção, é a dádiva que Deus me deu, é a mulher mais linda do mundo, é a menina mais querida, é o homem, é o príncipe encantado. Todo mundo começa o casamento assim, irmão, né? Sabendo que aquilo é um momento precioso de amor, de alegria, de felicidade. Nós tivemos um filho que casou, a felicidade, volta da lua de mel feliz, vai viajar com a esposa, é uma viagem feliz, os dois sorrindo, abraçados sempre, aleluia, glória ao Senhor, tementes a Deus, e estão ali para serem felizes, vão nascer os filhos num lar feliz, é assim que Deus quer, feliz serás, e é um lugar de prosperidade, tudo te irá bem. Olha que promessa, irmãos, para a família, para a tua casa. Família não é para ser um lugar de endividado, cheio de dívida, de tranqueira financeira, de problemas de todos os tipos, de não ter recurso para nada, de ter preocupações o tempo todo, de não poder usufruir o que Deus nos dá. Tem muitas famílias que não conseguem fazer com que a casa vá bem, mas Deus quer nos ensinar isso, irmãos, quando a gente é temente ao Senhor e guarda essas alianças, quando você tem pastores que te aconselham, gente do teu lado, você não faz as coisas sozinhas, você faz as coisas debaixo de conselho. E nós nos aconselhamos mutuamente em tudo. Eu não tenho reservas, minha esposa sabe tudo, até as coisas que depois dão errada, ela vem e diz, tu não seguiu o meu conselho. Eu disse, é verdade, viu, é verdade, perdemos. Mas, irmãos, nada disso pode tirar a nossa felicidade, porque a casa Deus fez para ser um lugar que vai bem. Tudo vai bem, tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem e a mulher que temem ao Senhor. Essa é a promessa de Deus. Aliança com a casa, irmãos, aliança com a família, é você dizer, eu vou ser temente a Deus, eu vou andar nos caminhos do Senhor para trazer bênção para minha casa, para trazer bênção para os meus filhos. Não é para ser bonzinho, não é para ser isso, para receber coisas de Deus. É para eu ser o promotor, o protagonista da bênção na minha família, em nome de Jesus. E a última aliança, irmãos, viu, pastor? Rapidinho aqui, ó, 30, 40 minutos da nossa palavra aqui hoje. A família é um lugar... Não, já terminei a família. A última aliança é quando nós temos uma aliança com o nosso chamado como cristãos. Nosso chamado como cristãos é ir por todo mundo fazendo discípulos, ganhando pessoas, batizando pessoas, ensinando pessoas, transmitindo o evangelho do reino de Deus e o eterno propósito de Deus para outras pessoas. Esse é o grande chamado da IBI, meus amados.
O grande chamado da IBI não é ter cultos grandes, é transmitir, é ser missionário, é cada membro ser um missionário que transmite a palavra de Deus na sua casa, na sua vizinhança, na sua escola, no seu trabalho, na cidade, no estado, no Brasil e no mundo. Glória a Deus, nós temos que ter essa visão que Deus nos chama. Ah, mas como que nós podemos atingir o mundo? Você pode atingir o mundo. Hoje nós temos ferramentas, irmãos, que você atinge o mundo. Eu, por muito tempo, eu vendi os meus discos de igreja em igreja por esse Brasil e depois traduzindo alguma coisa para o inglês, alguma coisa para o espanhol, vendi nos países de língua hispana e nos países de língua inglesa. Depois, irmãos, Deus me levou lá para o Oriente Médio, eu fiz os discos na língua árabe, depois fiz os discos em hebraico e gravei em algumas línguas, como alemão, como com os irmãos na Itália, gravaram uma grande porção das minhas canções em italiano, gravei na língua de Israel, no hebraico, gravei muita coisa na língua árabe, e assim a música foi se disseminando através dos discos, dos CDs. Mas hoje Deus nos deu ferramentas, irmãos, onde eu recebo um relatório todo final do ano, e minha música chegou em 140 países, através das ferramentas que nós temos hoje para atingir as nações, e eu vejo lá, chegou, às vezes tem nações que só 2 pessoas ouviram, mas está lá naquela nação, está marcado que alguém ouviu música do Ministério Life, do Asaf Borba, e as músicas que Deus nos deu, as palavras, os testemunhos que a gente dá, onde eu contei para os irmãos, às vezes você lança uma coisa nas mídias, no Twitter, um dia eu lancei uma palavra evangelística no Twitter, e alguém me respondeu que queria aceitar Jesus, porque era um convite para as pessoas aceitar Jesus. Eu mandei aberto no meu Twitter, que tem mais de 200, 300 mil pessoas, e alguém respondeu, eu quero aceitar Jesus. E uma pessoa, daí eu escrevi uma oração para aquela pessoa no Twitter, tudo aberto para todo mundo ver. E a pessoa disse, eu fiz a oração, entreguei minha vida para Jesus. E uma outra pessoa escreveu, eu também. Escreveu embaixo, eu também. E eu disse, quem é você? Ah, eu estou preso numa prisão de segurança máxima em Rondônia, mas eu li a sua oração e eu entreguei minha vida para Jesus, aqui na oração do Twitter. Sabe, irmãos, isso é a maneira que Deus nos deu hoje para ser missionário, é o missionário do século 21. Não é mais uma pessoa só que vai lá naquela nação, é alguma pessoa que vai usar as ferramentas que Deus colocou nas nossas mãos. Olha o WhatsApp, uma coisa que você pode mandar para quem você quiser, dos seus relacionamentos, da sua vida. Você pode mandar um filmezinho qualquer, uma piadinha qualquer, mas você pode mandar todos os dias uma palavra do Senhor para aquela vida. Um versículo bíblico, uma palavra de incentivo, uma palavra de fé. Como eu mandei para todas as mães do meu relacionamento hoje, uma palavra de bênção para as mamães, e digo para todas essas mamães, pela oportunidade que Deus me dá, uma palavra de bênção para você, mamãe, para você, para a sua casa, para os seus filhos, para o seu marido. Glória ao Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Mas o chamado, você identifica e você santifica a Deus, toda a capacidade que Deus te deu, mas é que o seu chamado tem a ver com o seu testemunho. O chamado não tem a ver com comprar uma passagem e ir para o Nepal, ou ir para o Japão, ou ir para o interior da África. Ser missionário hoje é você ter um testemunho que as pessoas vão ver o cheiro de Jesus na sua vida. Vão sentir o cheiro de Jesus, o cheiro da vida, da graça de Deus. Às vezes não precisa nem falar, pastor. É só o cheiro. Uma pessoa que ama o Senhor Jesus de todo o coração começa a ter o perfume de Cristo na sua vida. E eu profetizo sobre esta igreja o doce perfume de Cristo, sobre a vida e o testemunho dessa igreja nesta cidade. Aleluia! Para que sejam conhecidos como pessoas que amam ao Senhor, que temem ao Senhor e que têm a vida de Jesus no seu coração. Aleluia! Cuide, proteja o seu testemunho. Proteja e busque a unção do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre o seu chamado. Porque com unção, irmãos, você começa a falar para as pessoas que Deus quer. Unção é quando você sintoniza a sua vida com Deus. E
E você começa a encontrar no decorrer das suas vidas, no dia a dia da sua vida, as pessoas com quem Deus quer falar. Um dia eu estava com a família ministrando lá na região de Nova York, muitos dias a gente ficou, e a gente estava no hotel no centro da cidade, e um dia eu tive que pegar um táxi para ir fazer umas compras com meu filho, um dia de manhã, muito frio, mais frio que aqui, porque estava nevando. Eu fui com meu filho, fiz as compras, e na volta não podíamos vir a pé, porque tinha tanta neve. A gente pegou um táxi para voltar. Daí eu identifiquei aquele taxista como alguém do Oriente Médio. Eu comecei a perguntar para ele, ele era da Turquia. Eu disse, olha, eu estive o mês passado fazendo um congresso na Turquia, e comecei a testemunhar tudo que Deus tinha feito, né, as pessoas que eu tinha conhecido, e a beleza que era o país. E aquele homem ficou muito feliz de conhecer um cristão, porque ele era de uma outra religião, mas conheceu um cristão que amava a Turquia daquele jeito, né? E ficou muito animado, e eu falei do amor de Deus para ele, ele nos deixou no hotel e fomos embora. 3 dias depois, continuava nevando, eu tinha que ministrar numa igreja à noite, e os irmãos que vinham me pegar não conseguiram chegar por causa do engarrafamento, e disseram, pega um táxi e vem aqui para New Jersey, e tem aqui atravessar o rio e ir para outro estado. Daí eu fui procurar um táxi na rua, não tinha táxi liberado, em Nova York, 6 horas da tarde, um frio de rachar, e nós com violino, violão, disco, Bíblia, Rosana, Aurora, André, todo mundo, para pegar um táxi em Nova York, andando pelas ruas debaixo de neve, e todo mundo encarangado e nada, irmãos. Daí cheguei numa marquise de um hotel, e o moço disse, olha, aqui sempre para táxi nesse hotel. Daí nós fomos para a beira da calçada, e imediatamente parou um táxi, plaque. Eu abri a porta, disse, o senhor nos leva para New Jersey? Quando eu olhei, quem que era, irmãos? O turco. 3 dias depois, Nova York, o turco me disse, tem 18 mil carros nessa cidade, 18 mil táxis. E ele disse, eu trabalho há 14 anos no táxi, nunca peguei uma pessoa 2 vezes, é a primeira vez que eu pego a mesma pessoa 2 vezes, e foi você, brasileiro. Ele ficou maravilhado com aquilo. Eu disse, eu sei o que é isso, seu Adam. Eu sabia até o nome dele. Isso é Deus falando com você. E foi testemunho na ida. Chegou lá na igrejinha, ele nos largou e disse, quem vem buscar vocês? Eu disse, você, seu Adam. Às 11 horas nos pega aqui de novo, estava ele parado na porta, ele disse, eu quero dar uma janta para vocês. Não precisa, os irmãos já deram. Então eu vou dar um tour noturno em Nova York. Ficou andando conosco até 1 hora da madrugada, ouvindo a palavra de Deus. Sabe quem faz isso, irmãos? Não é Asaf. Não é a minha vontade de falar de Jesus. É Deus querendo falar com uma pessoa, e vai usar você, e vai usar a mim. São as pessoas que Deus usa, e a minha vida. Eu podia ficar aqui o resto do dia contando essas histórias, de pessoas que Deus me fez encontrar, pessoas inusitadas, que eu encontrei em praia, e em check-in de aeroporto, sentado do meu lado em avião, e andando na rua, e correndo na praia, andando na praia. Glória ao Senhor Jesus. Um dia nós fomos toda a família numa praia, quando a Rosana chegou, ela foi caminhar com o André, e eu fiquei com a Aurora. E nós descobrimos, uma pessoa me reconheceu ali, e eu cheguei para aquela pessoa e ele disse, você é aquele Asaf assim, que foi na nossa igreja? Tal? Sou aquele Asaf. E você aqui nessa praia? Eu disse, é isso mesmo. Daí, e você está firme com Jesus? Eu disse, não, estou desviado. Ele disse, e você acha que eu saí de Porto Alegre para vir para essa beira de praia, para te encontrar e você continuar desviado? E quando a Rosana chegou, estava aquele homem chorando, abraçado em mim, na Aurora, e ele e a esposa se reconciliando um com o outro e voltando para Jesus na beira da praia. É isso que Deus faz quando você segue o Espírito Santo, quando você anda na unção do Espírito Santo, você começa a ser um instrumento do Espírito Santo para a realização da obra de Deus. Às vezes você canta em culto, mas às vezes Deus te leva a cantar no check-in do aeroporto, como foi há 2 semanas atrás, que eu fui abrir o meu violão para a pessoa ver o violão, e ele me reconheceu, diz, você é o Asaf?
Ele disse, então canta um louvor aqui. Eu peguei o violão e comecei a cantar no check-in do aeroporto. Começou a juntar gente em volta de pessoas louvando e glorificando a Deus no check-in do aeroporto. Sabe por quê, irmãos? A gente começa a fazer na unção do Espírito Santo. Não mais cantar no lugar que você gosta, que você é convidado, não. Você canta onde Deus quer que você cante, você fala onde Deus quer que você fale. Você fala num consultório médico, na fila do pão, na fila do banco. Glória ao Senhor Jesus, como eu aprendi com os irmãos de um país muito fechado. Esse irmão é engenheiro nesse país e ele disse, eu e a minha filha descobrimos uma maneira de falar de Jesus. É proibido no nosso país falar de Jesus, mas eu vou para as filas do banco, para a fila do pão, que lá tem fila para tudo naquele país, e eu vou com a minha filhinha para a fila, e ela faz pergunta, ela pergunta, pai, quem é Jesus? E eu olho para minha filha, nos olhinhos dela, e começo a contar quem é Jesus para ela, e a pessoa da frente ouve quem é Jesus, a pessoa de trás ouve quem é Jesus, a pessoa que está na fila ao lado ouve quem é Jesus, porque tem um pai falando nos olhos da sua filha, e eles fazem isso em tudo quanto é lugar. É a estratégia de evangelismo, irmãos. Não importa se é proibido, mas é permitido falar com a filha quem é Jesus e do amor de Cristo Jesus. A pessoa da frente que não gosta de Jesus, ela vai embora da fila, perde o seu lugar na fila, coisa que a pessoa não quer fazer ali de jeito nenhum, porque tem muita fila naquele país. Mas glória a Deus, assim a gente é quando vive na unção do Espírito Santo. Que essa igreja ande na unção do Espírito Santo. Que essa palavra seja guardada no seu coração. Cada uma dessas alianças, aliança com Deus, Senhor, firma o coração dos meus irmãos e irmãs, com esta aliança contigo, aliança com a igreja, sejam pessoas, homens e mulheres, que vivam a vida da igreja, Senhor Jesus, aleluia, aliançados em amor e serviço com a tua igreja, que tenham aliança com seus líderes, com seus pastores, seja um rebanho que é pastoreado, Senhor Jesus, aleluia, e que se deixa pastorear pelo conselho, pela orientação, pelo discipulado, que sejam famílias aliançadas, Senhor, entre si, famílias que cuidam, que amem, casamentos que se amam, Senhor, que se cuidam, que se respeitam, que se protegem, pais que amam e zelam pela conversão, pela saúde espiritual da sua casa e da sua família, dos seus filhos, dos seus netos, Senhor, aleluia, para a honra e glória do teu nome, Senhor, a continuidade do chamado desta igreja, para ser uma igreja missionária, que leva o teu amor e a tua graça por todo o mundo, em nome de Jesus, amém.